Fique bem, está de volta e a conversa hoje é com Mário Grossman, Hermes Araújo e Roger Camaro. Você cantou, né? Preciso paz para poder sorrir. É preciso ter um bom dentista também para poder sorrir, né? Ajuda, mas a paz é muito importante, com certeza. né? E no caso do Hermes, né? Como que mudou na tua vida, Hermes, depois que você sofreu essa interferência ou foi agraciado com essa interferência do Mário Grossman na sua vida? Poxa, obrigado, Sérgio. Quando você faz um implante, na realidade, o implante, ele vem resgatando uma série de coisas suas, né? Tipo sorrir, conversar. Comer uma maçã, né? Também, entendeu? Meu milho cozido. Então, na realidade, o implante, ele recupera tudo isso que você não tinha. No meu caso, desde há dos 20 anos para cá, que começou a complicar. E o doutor Mário, ele me fez resgatar. Sorriso, quer dizer. Todo esse Diz aqui uma coisa, Mário, assim, eu às vezes vejo algumas pessoas que colocam o implante como tá. Acabou, foi feito o implante, e numa determinada época eu vi da questão da manutenção desse implante, de fazer algum tipo de interferência. Como é que é isso? Porque assim, eu conheço muita gente que fez e ficou satisfeito e nunca mais voltou no dentista para fazer as revisões que são necessárias. Não, é um erro que a gente tem, é um erro, né? E isso diz respeito justamente ao nosso aspecto cultural, certo. Sabe, é claro, qualquer trabalho que você faça na cavidade oral do teu paciente, ele tem que ter uma manutenção. E esse paciente que recebe implantes, a gente considera ele como um paciente alto risco. Certo. E como paciente alto risco, ele tem que estar de 3 em 3 meses no consultório para a gente dar uma olhada. 3 em 3 meses? A gente faz um polimento, a gente orienta o paciente novamente. A questão Só uma pergunta, esses 3 em 3 meses, assim, no primeiro ano de 3 em 3 meses, depois dilata ou sempre de 3 em 3 meses? Isso é muito variável, né? Depende de como o paciente se comporta. De 3 em 3 meses justamente uma questão até educacional, não é nem uma questão só biológica. É porque quando você orienta o seu paciente sobre a metodologia de higiene daquele trabalho específico, né, o paciente sai do consultório muito motivado e realmente realiza os procedimentos. Certo. Com o tempo, ele vai deixando. Hoje não fiz tão bem. Então, de 3 em 3 meses, a gente dá uma injeção de ânimo na manutenção, porque o mais legal de tudo é que o paciente realmente possa manter o trabalho. Assim, é igual o marketing, né? Tem que ter sequência e frequência. Sim. Ou você vai fazendo isso e convence, reeduca a pessoa acaba de novo relaxando um pouco. Eu queria falar um pouco com você também sobre a questão da boca seca, ou o que a gente chama de, termo técnico, xerostomia, que nome complicado, né? Como é que é isso, Mário? É uma situação muito interessante. Eu sei que tem algumas situações da minha área mais médica e tem muita coisa da tua área odontológica. Eu queria que você comentasse na tua área. Eu acho que do ponto de vista odontológico, o que a gente mais observa são pacientes idosos, né, que acabam entrando em medicações, que levam a uma diminuição do fluxo salivar. Né? Isso pode causar que tipo de problema para a pessoa? A partir do momento que você tem a boca seca, tem situações extremas que o paciente sente a queimação da mucosa, né, da bochecha, né, por dentro, porque há o atrito dos dentes com o epitélio, com a pele, né, de dentro, e isso leva a uma queimação, né, e você tem vários outros problemas, como o maior aparecimento de lesões de cárie dental, como o fato do paciente apresentar erosões dentárias. Você falou do idoso, basicamente por conta da idade, porque o idoso tem uma coisa que ele não sente sede. E acaba que ele não bebe água como deveria. Então é relativamente comum o idoso aparecer com um quadro de desidratação, simular até acidente vascular cerebral, porque não ingere água como deveria. É por isso da boca seca ou por conta de medicamentos ou de outra enfermidade? Muitos medicamentos, infelizmente, eles, como um efeito colateral do medicamento, você tem a xerostomia. Você tem a diminuição do fluxo salivar. No caso você que canta muito, às vezes você fica com a boca seca. Qual é a diferença? Como é que você pode orientar, no caso Roger, em relação àquela coisa de falar muito? Nós que somos professores, falamos muito da doença e da boca seca normal. Puxa, eu acho que a água é uma benção. A água é uma benção, é uma benção e para você que canta, eu recomendo só água mesmo, tá, Roger? Nem coloca uma rodela de limão na tua água, nem refrigerante, nem suco, porque o problema que a gente tem em relação à cárie, por exemplo, é a frequência de ingestões de carboidratos fermentáveis. Sim. Então, por exemplo, o que seria carboidratos fermentáveis? Por exemplo, pão que a gente usa, né? A bactéria usa, acaba quebrando
as moléculas e liberando ácido lático. O que vai destruir junto, né? Vai destruir a estrutura dentária. Então, para quem... Eu acho que todo mundo deveria, né, beber água. É difícil falar, vai beber 2 litros d'água. Eu tentei, não consigo beber 2 litros d'água por dia. Tem até aplicativo agora, né? Que desperta, você vai lá, bebe água no aplicativo. Exatamente. Isso é muito bom, já que a gente né, fica meio escravo do telefone celular. Mas, poxa vida, eu acho que é muito importante você lembrar que é a água, né? Que não pode ser um refrigerante, porque o refrigerante tem açúcar, né? Ou tem algum adoçante. Volta e meia a gente fala de chicletes, né? Vários pacientes... vou usar chiclete, porque aí eu aumento a salivação. Tem chiclete que você pode usar. Tem chiclete que usa, por exemplo, como adoçante o xilitol. E o xilitol, além de ter a possibilidade de matar a bactéria, ele não alimenta a bactéria carogênica. Sim, tem várias marcas? Tem. Você pode citar, não tem problema nenhum. Não, o xilitol mesmo. Você xilitol, tem a marca xilitol. Agora, tem outros substitutos do açúcar, né? Sim. Que manitol, sorbitol. Uma pergunta assim, Roger, você quando chega em casa, depois de uma noite tocando, você consegue fazer uma boa higiene oral, tipo escovar o dente, passar fio dental? Isso eu queria que você comentasse. Se você tivesse dar peso para o fio dental e para a escovação mesmo, qual seria o peso de cada um dos dois? Mas vamos falar com o Roger. Roger, consegue fazer? Consigo. Consigo. Porque tem que ter cuidado, né? Com certeza. Exige muita disciplina, né, Roger? Muita disciplina. O fio dental é um aspecto muito difícil. As pessoas pouco uso, né? Pouco uso. Então, a gente realmente trabalha muito, por exemplo, como infelizmente no nosso país as pessoas perdem os dentes por cárie antes de perderem por doença gengival, né? A gente acaba sempre trabalhando a escovação com o uso de uma pasta fluoretada. Entendi. Eu queria depois que você também fizesse os comentários sobre a questão de creme dental, qual seria o melhor para ser utilizado, assim, dentro da tua visão de dentista. Também queria segurar um pouquinho quem está nos vendo aqui, porque eu vou te perguntar o seguinte: alimentos que escurecem o esmalte, o pigmento, que você deveria, a princípio, evitar, e também falar um pouquinho sobre clareamento dentário, porque há um certo modismo em relação a isso, né? E até alguns cremes que podem clarear. Eu queria que você comentasse um pouquinho, mas não agora, daqui a pouquinho. Quando você achar conveniente. No próximo bloco. Fique aqui, fique bem.